Olá, sétimo ano, bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Priscila e nessa aula nós vamos fazer a revisão dos conteúdos relacionados ao Nordeste e às paisagens naturais do Sudeste. Beleza? É importante que você esteja aí com seu livro didático para ir acompanhando, livro de atividades, lápis e borracha, para ir fazendo anotações, marcando as partes mais importantes. Com certeza vai ajudar demais o seu aprendizado, beleza? Então, olha só as sub-regiões nordestinas. Nós vamos ver alguns detalhes básicos aí de cada uma delas. São 4. Em direção, né, do litoral em direção ao interior do Nordeste, então tem a Zona da Mata, que é o mapa, né? Olha, a Zona da Mata, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte. Em relação à Zona da Mata, então é uma área litorânea, com predomínio de planícies, certo? É onde está concentrada a população nordestina, então tem uma maior população, é mais desenvolvida economicamente, é a região mais industrializada do Nordeste, certo? Os tipos de vegetação ali, mata que predominam, né, que tem mais, Mata Atlântica, mangue e restinga. A restinga, né, olha só, essa vegetação que cresce bem próximo ao mar, cresce aqui na areia, né, que inclusive é essencial para evitar o processo erosivo nesse tipo de solo aqui. Beleza? Então, também tem alguns problemas ambientais ali que começaram desde a extração do pau-brasil, lá no período da colonização, que foram, então, devastando a Mata Atlântica, certo? A extração do pau-brasil, depois veio a monocultura da cana-de-açúcar, o turismo, né? A questão do desmatamento. Então, a Mata Atlântica, que é uma vegetação que predomina aí nas áreas litorâneas, né? Cheia de biodiversidade, ela foi grande parte desmatada. Que pena. E os manguezais são essas regiões com essas raízes aéreas, né? De água salobra, então com bastante material orgânico, próximo às áreas litorâneas também. O agreste, então, observando aqui no mapa, é essa faixa intermediária. Então, ela apresenta características tanto da zona da mata quanto do sertão. Então, olha aqui, o agreste é a região onde está o Planalto da Borborema, que é o responsável pela diferença climática entre o sertão e a zona da mata. Os ventos carregados de umidade que vêm do litoral, né, que vem da zona da mata, eles encontram uma barreira natural, que é esse Planalto da Borborema, é um morro, né, bem alto. Ele tenta ultrapassar, mas lá em cima as temperaturas são menores. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Então, ali, o vapor de água, né, as moléculas de água se resfria, condensa e chove nessa região da zona da mata, permitindo, então, a formação da Mata Atlântica. Então, é o lado de Barlavento. Já o lado Sotavento é a região do sertão, gente. Fiz esse desenho maravilhoso para vocês, meus dons artísticos, né? Mas aí para que vocês possam compreender esse processo, certo? E por isso a sub-região do sertão tem essa questão aí da falta de chuva, de umidade, tá? É um dos fatores que interfere nessa questão aí. Então, o agreste, gente, é uma área de transição. Ela apresenta características climáticas e de paisagem, um misto da caatinga com a Mata Atlântica, certo? Predomínio de planaltos, estruturas rochosas antigas, né? Olha só que bonita essa paisagem. Fica lá em Cabeceiras, na Paraíba. Aí nós temos aqui a altitude, que torna o clima mais ameno. Os planaltos influenciam o clima do sertão, que é essa questão que eu acabei de falar para vocês aqui. E a agricultura familiar é uma característica. Então, minifúndios são pequenas propriedades rurais onde a família trabalha produzindo diversos produtos agrícolas para subsistência e também para abastecer a população da zona da mata. Porque a produção agrícola na zona da mata são monoculturas, que é voltado para a produção industrial, como matéria-prima, ou para exportação. Beleza? Para vender para outros países. E a questão do artesanato, que é bem forte também, a questão do sisal. O sisal é essa fibra, né, que é extraído do agave. O agave é essa planta, né, espinhosa, então eles extraem o agave, tiram a fibra, né, tem uma máquina desfibradora, e daí tira as fibras para produzir os artesanatos com
sisal, que ficam extremamente bonitos e é bem comum encontrar nessa região, né? Lá os turistas que vão passear compram bastante artesanato dessa região. E esse artesanato também é vendido para exportação, tá? Em outros países. Então é fonte de economia para muitas famílias do Agreste. Já a região do Sertão é a maior, como a gente pode observar aqui no mapa, é a maior sub-região em extensão. Clima semiárido. O que seria a característica básica do clima semiárido? Elevadas temperaturas ao longo do ano, chuva escassa, chove ali 2, 3 meses, depende dos fatores ali que influenciam, mas é uma média, né? E o restante do ano não chove mais. Então a chuva está concentrada ali, ela é irregular. Chove, tudo tem para chover ali naqueles 2, 3 meses, depois não chove mais. Então, boa parte do ano, a paisagem que a gente consegue observar do sertão é essa aqui. O solo arenoso, né? A vegetação seca. Então, tem aí essa questão da caatinga, que são as plantas xerófitas, que é uma vegetação adaptada à falta de água. Elas têm a raiz bem profunda para buscar água lá no subsolo e sobreviver ao período de estiagem, de falta de chuva. Outra questão é a dos rios temporários. Boa parte dos rios do sertão, eles desaparecem nesse período de estiagem. Aí tem a questão de São Francisco. Só que o São Francisco, por que ele tem vazão de água o ano todo? Sendo que todos os outros rios, eles desaparecem no período de seca. Porque a nascente do Rio São Francisco está lá em Minas Gerais, em uma região de bastante quantidade de chuva. Então, a chuva alimenta a nascente do Rio São Francisco e ele mantém a sua vazão o ano todo, mesmo no período de estiagem, beleza? A questão da pecuária extensiva, né? Que é uma produção econômica, né? Bastante forte na região do sertão, beleza? E nós temos o meio norte, que também é uma área de transição entre a floresta da região amazônica e a caatinga do sertão. Então, nós temos nessa faixa transitória o predomínio das matas dos cocais, que seriam essas palmeiras que dão vários tipos de cocos e frutas, babaçu, enfim. Babaçu, buriti, né? E vários outros, açaí, né? Que é mais comum para nós. Então, o babaçu, ele é um coco muito duro e que existe uma profissão informal, né? As quebradeiras, que fazem a extração do coco e quebram. Então, elas são as quebradeiras. Elas quebram aquela casca que é extremamente dura, rígida, até utilizada depois como carvão. Ela parece uma madeira mesmo, né? E daí faz a extração do babaçu, que vai para a indústria cosmética, alimentícia, enfim. Beleza? Aqui a questão da agricultura no Nordeste, coloquei aqui alguns pontos principais. Então, nós temos aqui o cacau. Olha só, gente, como é a fruta do cacau. Acho que pouco de vocês conhecem, né? É uma fruta muito saborosa, ela tem um saborzinho diferente, nada tem a ver com chocolate. Porque o chocolate, ele é feito com a semente, olha. Não sei se vocês conseguem observar, olha, mas cada carocinho desse tem uma semente marrom dentro, olha aqui a semente, aqui embaixo dá para visualizar, ó. E é daqui que vai fazer ali o chocolate, certo? E a fruta é muito boa. Olha como é um pé de cacau, né? Nós temos aqui a questão da agricultura familiar, cana-de-açúcar, a questão do algodão no Agreste, fruticultura irrigada no Vale do São Francisco. Gente, pense o Vale do São Francisco uma área com a escassez da chuva, e eles conseguiram, através da modernidade, né, de sistemas de irrigação, ao longo do Vale do São Francisco, seria ao longo, né, da proximidade com o Rio São Francisco, produzir frutas que são exportadas para vários países do mundo. Beleza? Então, olha, Zona da Mata tem a questão dos latifúndios monocultores, né, grandes propriedades rurais que plantam só cana-de-açúcar, só cacau para exportação ou para matéria-prima de indústria. Né? Nós temos aí o Agreste com a agricultura familiar de subsistência, que abastece a população também da Zona da Mata, e a questão do algodão. E o Vale do São Francisco, que é a agricultura irrigada, como eu já falei para vocês, produção de frutas. A questão da industrialização, lembrando que ela está concentrada na sub-região da Zona da Mata, certo? Então, nós temos aqui esses 3 polos industriais,
relacionados ao petróleo, metalúrgica, certo? E em Fortaleza, a questão da produção de tecido, fiação e nesse sentido, na indústria têxtil, a gente fala. Então, tem aqui um polo, desculpa, petroquímico, lá em Camaçari, na Bahia, certo? Então, aqui, algumas outras regiões, olha, dos portos. Então, esse Porto de Suape, ele exporta grande parte de petróleo de soja, exportação de soja e milho, produtos químicos e orgânicos. A questão da energia eólica, gente, pense, vamos voltar aqui, ó. Observem aqui o tamanho do litoral do Nordeste. Pense o potencial de produção de energia eólica que essa região tem, né? Então, já tem ali algumas usinas de produção eólica, uma energia limpa, relativamente barata, né? Que seria uma alternativa excelente para a geração de energia, certo? E nós temos aqui o complexo lá do Porto de Suape, que é um dos principais aí do Brasil e o principal do Nordeste. A questão da industrialização, né? Olha só, além da energia eólica, também conta com usinas hidrelétricas instaladas ao longo do São Francisco, certo? Aqui nós temos uma usina termoelétrica, certo? Em determinados períodos de seca, os níveis dos reservatórios de hidrelétrica acabam baixando, o que força a utilização de usinas termoelétricas, que emitem poluição e causam danos ambientais. Então, gente, tem que substituir essa usina termoelétrica por usinas eólicas, certo? Energia limpa, barata. Essa termoelétrica, ela funciona pela queima do carvão mineral, gente. Imagina quantos poluentes lançados para a atmosfera, né? E aqui a questão cultural, né? Nós tivemos uma aula somente sobre isso, nós vamos ver agora de uma forma bem rapidinha, lembrando que a miscigenação, né, da população brasileira, não só do Nordeste, né? Então nós temos aí a população nativa, que são os indígenas, os colonizadores europeus e também os africanos que vieram e foram escravizados aqui no Brasil, né? A população negra. Todos nós do Brasil, temos no nosso DNA um pouquinho indígena, um pouquinho europeu e um pouquinho do africano, tá? Então, nós temos essa miscigenação nas nossas raças, tá? Por mais que a característica do biotipo, né, as características não demonstrem, todos nós temos. Então, o preconceito, tá vendo que tá por fora, né, que todos nós temos essa questão dessa miscigenação. Então, preconceito racial tá por fora, tá, gente? Então, aqui nós temos a influência na arte portuguesa, que é a arte barroca, né? A decoração e a estrutura, que é a arquitetura da igreja. Olha só aqui o Pelourinho, né? Uma rua muito legal de conhecer lá em Salvador. Nós temos aqui o artesanato também, que é uma influência da cultura indígena, né? E aqui a cultura africana, muito forte também, não só no Nordeste, como em todo o Brasil, certo? Em relação à alimentação, à luta, à religião, beleza? Então, aqui nós temos o frevo, né, região do Pernambuco, é uma dança típica. As festas juninas, gente, que vai gente do Brasil inteiro, até do mundo, né, no período ali das festividades, é a maior festa junina, né, a maior festa popular que tem na região Nordeste são as festas juninas, certo? Aqui nós temos, olha, o desfile do maracatu, né? A dança do maracatu, e aqui o artesanato feita em renda de birlo. Essa renda aqui, olha só, elas vão fazendo com esses, né? Vão misturando ali, fazendo, tecendo, e ficam rendas maravilhosas. Saída de banho, toalha de mesa, dá para fazer muito artesanato, cortinas, é muito bonito. Outras manifestações culturais, o teatro de bonecos, bonecos gigantes de Olinda. Gente, eu já estive aqui nesse período, é muito legal mesmo. Esses bonecos aqui, é um trabalho fantástico que o pessoal lá no Pernambuco faz. A questão do Bumba Meu Boi, né, lá no Maranhão. E aqui, olha só, um exemplo aqui, ó, da renda que foi produzida artesanalmente, gente. Olha que coisa mais linda, né? Manifestações culturais em relação à literatura de cordel, super legal também, gente. Então, é um poema
que utiliza a linguagem informal do sertanejo, né? Então, não prioriza a questão do português corretinho, daquele português formal. Utiliza a forma que é falada. Então, não é erro de português, tá, gente? É uma característica cultural. Beleza? Paisagens naturais do Sudeste. Então, nós temos aqui os 4 unidades da federação que compõem o Sudeste. Os climas, né, que compõem subtropical, tropical e tropical de altitude. Olha só, toda essa região aqui tem altos planaltos, que é o tropical de altitude. Aqui, bem no extremo sul, um pedacinho aqui do subtropical. Olha aqui o trópico de Capricórnio, certo? Então, abaixo do trópico, né, subtropical. Nós temos aí a questão das ilhas de calor e da inversão térmica, que são microclimas. Então, nós temos aqueles climas naturais e o microclima urbano, que ele é gerado através da intervenção do ser humano. Infelizmente, a poluição das grandes cidades é o fator determinante das ilhas de calor, que faz com que o centro das grandes cidades, áreas de prédio, cimento, né, sejam mais quentes do que as regiões periféricas e rurais do mesmo município. E a inversão térmica é como se forma uma camada de poluição que impede que o excesso de calor saia, né? Porque o ar quente, carregado de umidade, ele não consegue sair, fica concentrada aquela poluição, essa imagem, né? Olha só, cheia de poluentes, né? Em partículas em suspensão no ar, e prejudica bastante a saúde respiratória da população. Algumas vegetações aqui que são predominantes, né, na região sudeste. Então, nós temos parte lá em cima, o norte de Minas Gerais, o Vale do Jequitinhonha, a gente chama, que é uma região que se assemelha demais ao sertão nordestino. Nós temos os campos, uma parte da Caatinga, que é Cerrado, né, ó, galhos retorcidos, casca grossa, que é característica do Cerrado. O Cerrado, então, pega toda essa região aqui, ó. Mata Atlântica, tá? As florestas subtropicais, que são as araucárias, e a vegetação de restinga, que é a vegetação do litoral. E aqui a questão dos planaltos, que é o relevo que predomina na região sudeste. Como a gente pode observar aqui no seu livro didático, você consegue visualizar bem claro aqui, né? Pode dar uma olhadinha lá, vocês vão observar, então, que os planaltos predominam na região sudeste, os morros, né? Os altos morros e serras predominam ali. A questão da hidrografia, né? O sudeste, então, é a nascente do São Francisco, o rio, são vários rios que passam aqui que influenciam diretamente na nossa economia, porque tem a questão dos portos, tem a questão da produção de energia elétrica, né? Então, nós temos aí o aquífero, né, o aquífero Guarani, que também está situado aí na região sudeste, também, né? Lembre que o aquífero Guarani é um reservatório de água subterrânea que pega aqui boa parte de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, um pedacinho do Goiás, enfim, né? E além de outros países como Uruguai, Argentina e Paraguai. Mas, então, também ali está presente na região sudeste. Bastante água. Tem uma cidade chamada São José do Rio Preto, que ela é totalmente abastecida pela água do aquífero, né? A cidade, então, ela é abastecida por essa água. E é isso aí, galera, uma revisão aí de todo o conteúdo. Você pode também visualizar semanas anteriores, que tem esses conteúdos aí com bastante detalhe. É isso aí, até a próxima.